Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre números complexos. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui em números complexos é unidade imaginária. Então vamos ao exemplo aqui, ó. No caso, vamos resolver essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então aqui o conjunto universo aqui, ó, é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, no caso, é o maior conjunto que a gente tem conhecimento até o momento. Dentro desse conjunto são definidas quase todas as operações. Então a solução dessa equação aqui, ó, tem que estar dentro dos reais. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Isso aqui é uma equação incompleta do segundo grau. Então essa equação incompleta eu vou resolver ela. Você pode usar tanto a forma de Bhaskara ou você pode fazer assim, ó. No caso aqui é uma equação incompleta faltando o termo b. No caso aqui você faz o seguinte, ó, x ao quadrado igual a, esse 1 positivo passa negativo. Então x ao quadrado é igual a menos 1. Resolvendo vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que aqui está o problema, ó. Dentro do conjunto dos números reais, não é definida a raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Dentro dos reais não existe nenhum número que elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Então, aqui, ó, quando a gente resolver as equações, tendo como conjunto universo o conjunto dos números reais, então se eu cheguei aqui, ó, não tem como resolver mais. Então, dentro dos reais, a solução é o quê? A solução dessa equação é um conjunto vazio. Então, isso aqui, ó, no caso, essa foi uma preocupação muito grande dos matemáticos durante o século XV. Então o que aconteceu? No caso, foi criado um número cujo quadrado resulta em um número negativo. No caso aqui, esse número, no caso o i ao quadrado é igual a menos 1. Então nesse caso foi criado um número cujo quadrado resulta em um número negativo. E esse número aqui, no caso i, é chamado de unidade imaginária. Então, através desse número aqui, ó, no caso i ao quadrado igual a menos 1, no caso foi possível resolver essas equações aqui, ó, que antes não era resolvida dentro dos reais. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Agora, com essa unidade imaginária i ao quadrado igual a menos 1, eu vou pegar essa equação aqui agora, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 0, e vou resolver essa equação dentro dos complexos, no caso, o conjunto C. No caso, o conjunto dos números complexos é o que? A ampliação do conjunto dos números reais. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vai ficar x ao quadrado é igual a menos 1. Então vai ficar x igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Então aqui eu parei, né? Só que agora eu vou resolver isso aqui, ó. Se i ao quadrado é igual a menos 1 é igual a i ao quadrado. O que você vai fazer? X igual mais ou menos raiz quadrada de... No lugar do menos 1, você vai colocar i elevado ao quadrado. I ao quadrado. Então agora tem como resolver isso aqui, ó. Vai ficar mais ou menos... No caso aqui, i, raiz quadrada de i elevado ao quadrado, você cancela aqui, ó. Corta a raiz. Então vai ficar i positivo, né? No caso, o i. Agora aqui, mais ou menos o i.
Então aqui nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui dois valores. No caso aqui, x1 e x2, né? O x1 vale i positivo e o x2 vale menos i no caso aí. Então nesse caso eu tenho duas raízes complexas. No caso dessa equação aqui, ó, incompleta do segundo grau, a característica delas são o quê? Raízes opostas. Então nesse caso aqui, solução da minha equação, i negativo e i positivo. Certo? Mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos nesse exemplo aqui. Vamos colocar aqui como exemplo 1. Resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 4 é igual a 0. Também é uma equação incompleta do segundo grau. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? X ao quadrado mais 4 igual a 0. Resolvendo de forma mais rápida, você coloca x ao quadrado igual a 4 positivo passa a negativo. Então, toda vez que aqui ficar negativo, ó, no caso x ao quadrado igual a menos 4, você vai fazer ó, x igual mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Então, aqui dentro dos reais eu não tenho solução, né? Então, vou resolver isso aqui dentro dos números complexos. Então aqui, raiz quadrada de menos 4. Agora eu vou ter que fazer a substituição aqui, ó. No caso, i ao quadrado vale menos 1. E menos 1 vale i ao quadrado. Só que aqui não tem menos 1 aqui, ó. Raiz quadrada de menos 4. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? X igual mais ou menos. Menos 4 é a mesma coisa que você escrever 4 vezes menos 1. Então fica 4 vezes menos 1, é a mesma coisa. Agora você vai fazer x igual mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes. No lugar desse menos 1 aqui, ó, você vai colocar i elevado ao quadrado. Agora eu posso resolver. X igual mais ou menos. Quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, então eu separo os radicais. É a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de i ao quadrado. Você pode separar as raízes. Então x é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de i ao quadrado, você cancela o radical aqui, ó. A raiz vai ficar i. Ou seja, 2 vezes i. Ou seja, eu tenho aqui x1 igual a 2i positivo e x2 igual a 2i negativo. Então a solução dessa equação dentro dos números complexos é menos 2i e 2i. São duas raízes opostas. Certo? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2 aí. Agora vamos resolver uma equação completa do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 5 é igual a 0. Então, nesse caso, como é uma equação completa do segundo grau, eu vou usar, no caso, o delta e a forma de Bhaskara. Então, primeiramente, separando os coeficientes dessa equação, o A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale 5. Então, agora, o delta vale B ao quadrado menos 4AC. Então, agora aqui, ó, delta é igual B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, 16, menos 20. Delta igual a menos 4. Então no caso dos exemplos anteriores, eu fiz o processo mais rápido para resolver a equação, mas naqueles dois casos anteriores o delta é negativo. Então aqui, ó, resolvendo aqui usando o delta aqui, ó. No caso, sempre que o delta der um valor negativo, você vai resolver
usando a unidade imaginária. Então aqui o delta vale menos 4. Então vai ficar x igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então fica x igual menos da fórmula, o b é menos 4. O delta vale menos 4. 2 vezes o a, que vale 1. Então, melhorando isso aí, vai ficar x igual a 4, mais ou menos a raiz de menos 4 dividido por 2. Igual eu expliquei para vocês, ó, esse menos 4 eu vou colocar de forma diferente. Vou colocar assim, ó, 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes menos 1, que é a mesma coisa que menos 4, né? Dividido por 2. Certo? Então agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? X igual 4 mais ou menos a raiz quadrada de 4. No lugar do menos 1 eu vou colocar i elevado ao quadrado, dividido por 2. Certo? Então aqui, ó, vai ficar x igual a 4 mais ou menos... Aqui, ó, você calcula, como é a multiplicação dentro da raiz, você calcula a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de i ao quadrado. Vai ficar a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de i ao quadrado é o i sobre 2. Certo? Aqui, ó, esses três números aqui, ó, 4, 2 e 2, vocês podem dividi-los pelo mesmo valor. No caso, você pode dividir o 4 por 2, o 2 por 2 e esse 2 por 2. Então vai ficar x igual 4 dividido por 2 dá 2, mais ou menos 2 dividido por 2 vai dar 1, vai sobrar o i, né? E aqui 2 dividido por 2 que vai dar 1. Que não precisa colocar no denominador, né? Então aqui eu tenho agora, ó, x1, que é 2 mais i. E o x2, que no caso é quem? O x2 aqui vale 2 menos i. Então, nesse caso, são números imaginários. Então, a solução da minha equação, 2 mais i e 2 menos i. Dentro dos números complexos, né? Então aqui, observando a evolução dos conjuntos, o que vai acontecer? Desde o primeiro conjunto que a gente tem conhecimento até esses números complexos, vai acontecer o seguinte, ó. Eu tenho, primeiramente, os números naturais. Depois dos naturais, eu tenho os inteiros. E depois eu tenho os números racionais. Então tudo isso aqui são números racionais. Agora eu tenho também um conjunto separado, que são, no caso, os números irracionais. Conjunto I. Tudo isso aqui, ó, se eu unir esses dois conjuntos aqui, eu tenho quem? Conjunto dos números reais. Tudo isso aqui, ó, os números racionais e os números irracionais são números reais, certo? Agora, os números complexos é uma ampliação dos reais. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que eu tenho, tudo isso aqui são números complexos. São números complexos, que é o conjunto C. Só que dentro dos complexos eu tenho outros tipos de números, que no caso são os números o quê? Imaginários. No caso, esses números aí que tem esse i no meio aí. Então aqui eu tenho os números imaginários, ou seja, todo número real é um número complexo, mas nem todo complexo é um número real. Então o diagrama resume bem a ampliação desses conjuntos aí. Certo? Forma algébrica de um número complexo. Então aqui no caso, a forma algébrica, o número complexo z
representado pela letra Z, igual a mais B vezes I, chamado de forma algébrica, eu tenho, no caso, o valor de A aqui é a parte real desse número complexo, a parte real de Z, que no caso é um número que pertence ao conjunto dos números reais. E o B, que é a parte imaginária desse número complexo, no caso o valor de B sempre multiplica o I, vem multiplicando o I. No caso o valor de B também pertence aos números reais. Então aqui alguns exemplos aqui, ó. No caso aqui, Z igual a 2 mais 7i. No caso aqui o A vale 2 e o B vale 7. No caso aqui, quando o valor de A e o valor de B são diferentes de zero, esse número complexo ele é chamado de número imaginário. Número imaginário. Agora aqui, letra B. No caso, o valor de A aqui não aparece, então o valor de A é zero. E o valor de B que está multiplicando o I vale quanto? Vale 5. No caso, se o A é igual a zero e o B for um valor diferente de zero, no caso, esse número é chamado de imaginário puro. Por que imaginário puro? Porque eu só tenho a parte imaginária. No caso aqui, ó, 5i. Vai aparecer somente o valor de B que multiplica o I. Aqui nesse caso agora, eu tenho o quê? O valor de A é 6 e o valor de B é 0. Certo? E nesse exemplo aqui, ó, o valor de A é 0 e o valor de B é 0. Sempre que o valor de B for 0, esse número complexo é chamado de número real. No caso aqui o A vale 6 e o B vale 0, é chamado de número real. E no caso aqui, ó, quando o A é 0 e o B é 0, também, no caso aqui, é um número real. Só que a gente chama de, no caso, nulo. O número complexo, nulo. Então o número complexo tem essas classificações aí. Exemplo. Número 1. Determinar o valor de K para que o número complexo Z igual K menos 3 mais 6i seja imaginário puro. Então, primeira coisa, vamos separar a parte real e a parte imaginária. A parte real de Z, do número complexo, que é o valor de A, nesse caso o A vale quanto? K menos 3. Tudo isso aqui, ó, é separado pelo sinal. Então, o valor de A é K menos 3. E o valor de B, no caso a parte imaginária do número complexo, que no caso é o valor de B, vale quanto? Aí você vai olhar aqui, ó, o número que está multiplicando o I, no caso 6. Então o B vale 6. No caso, para que esse número seja imaginário puro, olha aqui, para ele ser imaginário puro, o valor de A tem que ser quanto? O valor de A tem que ser 0. E o valor de B tem que ser diferente de 0. No caso aqui, ó, como eu tenho uma letra aqui, eu vou ter que determinar o valor dela. No caso aqui, ó, o valor de A, para que ele seja imaginário puro, o valor de A tem que ser igual a 0. E o valor de B tem que ser diferente de 0. No caso, o valor de B aqui, ó, é 6. Então é diferente de 0. No caso, A vale quanto? K menos 3. Então você coloca K menos 3 é igual a 0. Por ter essa letra aqui, eu vou ter que determinar o valor dela. Se K menos 3 é igual a 0, quanto que vale o K? Você passa o 3 negativo, você passa positivo. Então, no caso, o valor de K vale 3. Por quê? Se eu colocar aqui 3 no lugar do K, vai ficar 3 menos 3, vai ficar 0. Então, vai ficar somente a parte imaginária. No caso, vai ficar dessa forma aqui, ó. Z igual a 6i. Ou seja, imaginário puro. Número 2. Determinar os valores de m para que o número complexo z igual a 6 mais m ao quadrado menos 9i seja um número real. No caso aqui, para ele ser um número real, o valor de b tem que ser 0. Certo? E o valor de a, no caso aqui, tem que ser diferente de 0.
Porque se o A for igual a zero, ele vai ser nulo. Então aqui, vamos pegar aqui, ó, o valor, no caso, a parte real desse número complexo é o valor de A. Quanto que vale o A? O A vale 6, no caso, diferente de zero. Então aqui está tranquilo. Agora, a parte imaginária desse número complexo, que é o B, no caso, quem está multiplicando o I? M ao quadrado menos 9. Então você coloque M ao quadrado menos 9. Agora, para que esse número complexo seja um número real, o valor de B tem que ser zero. Para o valor de B ser zero, você iguala M ao quadrado menos 9 igual a zero. Toma cuidado aqui, ó, com essa equação. Por quê? Se você passar esse valor para o outro lado, M ao quadrado igual a 9, você pode resolver isso aqui normalmente sem usar a unidade imaginária. Então fica M ao quadrado igual a 9, então vai ficar M igual a mais ou menos a raiz de 9. M igual a mais ou menos 3. Ou seja, 3 positivo ou 3 negativo. Se eu colocar 3 positivo ou 3 negativo aqui, ó, aqui vai dar zero, vai ficar somente a parte real. Vai ficar dessa forma aqui, ó, Z igual a 6. Ou seja, esse número complexo é um número real. Z igual a 6. Certo? Agora, igualdade de números complexos. Então aqui a gente entra nas operações com números complexos, né? No caso aqui, uma igualdade de números complexos, eu tenho um número complexo A mais BI igual a C mais DI, se e somente se. Para isso aqui, ó, ser verdadeiro, o que tem que acontecer? O valor de A, no caso aqui o valor de A, tem que ser igual ao valor de C. A igual a C e o valor de B é igual ao valor de D. Certo? O A tem que ser igual a C, que são as partes reais. E o valor de B tem que ser igual ao valor de D, que são as partes imaginárias. Então isso aqui tem que acontecer simultaneamente. A igual a C e B igual a D. Exemplo. 2x menos 5y, que multiplica i, é igual a 4 mais 10i. Então aqui no primeiro, a parte real é quem? 2x, ó, separados pelo sinal. 2x tem que ser igual a quem? A 4. Certo? 2x, você coloca 2x tem que ser igual a 4. Igualando aqui. E a parte imaginária, você não vai pegar o i. Você pega o sinal aqui, ó. Menos 5y é o valor que está multiplicando o i aqui. E do outro lado, quem está multiplicando o i? O 10. Aí você iguala os dois. Então fica menos 5y. Menos 5y é igual a 10. Parte real com parte real. Parte imaginária com a parte imaginária. Agora é você achar o valor de x e o valor de y. Se 2x é igual a 4, quanto que vale o x? 4 dividido por 2, então o x vale 2. Menos 5y é igual a 10. Multiplica por menos 1. Então fica 5y é igual a menos 10. É só mudar o sinal aqui, ó. Agora o 5 está multiplicando, passa dividindo. Menos 10 dividido por 5, o y vale menos 2. Então, para que essa igualdade aqui entre esses dois números complexos seja verdadeira, o valor de x tem que ser igual a 2 e o valor de y igual a menos 2. Conjugado de um número complexo. O que é o conjugado de um número complexo? Se você tem um número complexo z igual a a mais bi, o conjugado é quando se você colocar o tracinho aqui, ó, em cima do símbolo do conjunto, significa que é o conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? É quando você pega esse número complexo aqui, ó, e muda o sinal. Você troca o sinal da parte imaginária, ou seja, você vai mudar o sinal do B. No caso aqui está B positivo, aqui vai ficar B negativo. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Z igual a 2 mais 3i.
Então, o conjugado Z, você coloca o tracinho em cima aqui, ó. Você vai trocar o sinal da parte imaginária. Aqui tá mais 3i, né? Então, você coloca 2 menos 3i. 2 menos 3i. Letra B. Z igual a menos 3 menos 4i. Vai ficar Z, põe o tracinho em cima. Aqui no caso, menos 3 permanece. Aqui vai ficar menos 4i, troca o sinal, vai ficar mais 4i. Certo? Muda somente o sinal do B, que é a parte imaginária. Esse número aqui, ó, Z igual a 2, eu tenho um número real. Então, se tem somente a parte real, você não muda nada. Então, permanece conjugado, no caso, Z igual a 2. Agora, aqui na letra D, eu tenho Z igual a 5i. Então, aqui é imaginário puro, né? Então, você coloca Z, o conjugado, aí no caso vai ficar menos 5i. No caso, o conjugado, você muda somente o sinal do B, que no caso é a parte imaginária. Lembrando que o valor de B sempre vai multiplicar o I. E aqui, Z igual a I também é imaginário puro, então vai ficar conjugado igual a menos I. Certo? Na letra F, Z igual a 0. No caso aqui é o número real nulo, né? Z igual a 0, conjugado vai ser igual a 0. Lembrando que eu vou mudar somente o sinal da parte imaginária, que é o valor de B. Certo? Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 21 a 25 da apostila. Até a próxima aula.